Amém. Pai Senhor, irmãos, amém? Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 1. Gênesis 15. Eu peço também que, depois que lermos a palavra, que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler também alguns versículos aí. Gênesis 15, 1, diz assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois estou sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer, o Damasceno. Disse mais Abrão: Eis que não me tem dado filhos, e eis que um nascido aqui na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou afora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Palavra do Senhor. Pode sentar, querido. Aleluia. O texto que nós lemos, ele é uma oração que Abrão, vamos falar Abraão, que é mais fácil, mas é porque Deus ainda aqui no texto não tinha mudado o nome dele de Abrão para Abraão, mas vai escapar o Abraão aqui o tempo inteiro, então é melhor a gente já fazer esse combinado aqui, que eu vou falar Abraão. Nesta oração que nós lemos aqui nesse instante, tem alguns pontos nela, que a gente vai falar um pouquinho, que quando eu li com um pouquinho mais de atenção, eu me constrangi muito nesta oração. Por quê? Você vê que a primeira aí que fala depois destas coisas. Então, eu queria te lembrar aqui, primeiro, o que é o depois destas coisas? Você vai lembrar que Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, através de um chamado que Deus fez para ele, texto que muito nós conhecemos, né? Sai da tua casa, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela e vai. A gente conhece esse texto. Mas Deus, ele fez algumas outras promessas para Abraão. Eu queria ler com você 3 delas aqui. Está em Gênesis, por isso que eu pedi para você segurar aí. Volta um pouquinho. Gênesis 12, 2. Diz assim. Também é um texto que você já conhece. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí depois Deus faz outra promessa no versículo seguinte: e abençoei os que te abençoarem, e amaldiçoei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E uma outra promessa, está um pouquinho mais à frente aí, Gênesis 13, 16, diz assim: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Veja que Abrão sai, vai para um lugar que ele não sabia onde era ainda, e eu pergunto para você, ele chegou lá, sim ou não?
Abraão chegou na terra prometida, sim ou não? Cadê o pessoal da EBD aí? Sim, ele chegou. Chegou em Canaã, que era onde Deus queria ficar. Nas promessas diz também que ele seria grandíssimo abençoado. Pergunta a você, Abraão se tornou rico nessa caminhada? Sim ou não? Sim. Você vai conferir isso aí lá em Gênesis 13:2, que diz que ele era rico. Ele chegou a ficar tão rico que tinha tanto gado, que deu uns probleminhas lá com o sobrinho dele, que uns queriam os gados mais bonitos, outros gado mais feio, e uma discussão, né? E ficou muito rico. Veja que apesar de ter chegado em Canaã, teve um momento que Abraão também errou. Tinha fome na terra, ele ficou preocupado e saiu de Canaã e foi para o Egito. E se você ler a história aí no Egito, você vai ver que a coisa não deu muito certo não. E aí ele volta para Canaã, o Senhor continua prosperando. Ló, devido a essa briga do gado aí, vai lá para Sodoma. Aí ele ficou sabendo que os reis da região ali raptaram Ló, então ele junta um grupo de 318 homens para resgatar o sobrinho. Parente dá problema, irmão. Parente dá problema. E aí, conseguiu resgatar, foi uma bênção, deu tudo certo, a família junta. Abraão estava agora no lugar certo, estava em Canaã, estava ali na região do Horebe, estava próspero, mas ainda uma promessa não estava ainda cumprida. Veja que a oração aqui que nós lemos, ela começa com uma palavra de Deus que diz assim: Abraão, não temas. Olha, se Deus está falando para ele, Abraão, não temas, é porque ele estava com o quê? Medo. Mas por que ele estava com medo? Ele estava na tenda. Eu imagino, estou conjecturando aqui, eu imagino que a tenda de Abraão, que era o líder e tal, né? Devia ser um negócio chique, uma tenda bonita, né? Líder, né? Um patriarca. Ele estava na tenda, o pessoal estava feliz, comemorando lá, né? Que tinha resgatado Ló. Mas o texto diz que ele estava com medo. E eu pergunto a você, ele estava com medo de não estar no lugar que Deus queria, na terra prometida? Não, porque ele já estava lá. Ele estava com medo de falta de dinheiro, de falta de alguma coisa? Não. Ele estava com medo, porque ele estava preocupado, porque que o principal projeto de Deus na vida dele ainda não tinha se cumprido. E aí eu vejo essa oração, e aí você vê como a gente muitas vezes fala em culto de vitória, e a gente vem para a igreja com a mente, é o culto da vitória, porque talvez eu não estou onde não queria estar, talvez eu não tenha a casa que eu queria, talvez eu não estou morando no bairro que eu queria, talvez eu não estou no país que eu queria, ou talvez, vitória para mim, porque eu não estou ganhando o salário que eu queria, ou eu não tenho o emprego que eu queria ter. Mas a nossa preocupação tem que ser a preocupação de Abraão. Nós não podemos estar preocupados se vamos ganhar mais, se vamos ter uma casa, se vamos ter um carro, se vamos ter comida. A nossa verdadeira vitória é quando nós nos preocupamos se o projeto que Deus tem para a minha vida está cumprido.
se aquilo que Deus determinou para mim está verdadeiramente cumprido. E Abraão estava com medo, porque as promessas de Deus se cumpriram, mas ainda faltava o filho, já que Deus falou que ele ia ter uma descendência imensa. Como? E aí, no texto que lemos, ele está dentro da tenda, ninguém estava, pelo texto aqui não diz que tinha ninguém com ele, estava ali, e pelas formas com que ele dialoga, ele estava orando, conversando com Deus, e Deus vem conversar com ele. E aí o seguinte, quando nós estamos cientes, conscientes, que ainda não estamos executando o propósito de Deus para a minha vida, que ainda a promessa principal, que é a minha missão nesta terra, porque a missão de Abraão é que com a descendência dele, todas as famílias da terra iam ser benditas. Então era uma missão muito ampla, era um chamado que era universal, não era só para ter uma meia dúzia de gado, ou para ter a melhor família, mas era algo muito além. Só que naquele momento ele estava dentro de uma tenda, lamentando, chorando, entristecido, por aquilo ainda não estar cumprido. E quantas vezes Deus nos vê, quando nós estamos naquele lugar mais íntimo, às vezes no quarto, num lugar de oração, aonde você se pergunta o que falta, por que eu ainda não alcancei o que Deus tem para mim, por que eu ainda não consegui, como a gente usa a palavra muitas vezes, de romper, passa 10, 15 anos, eu estou fazendo a mesma coisa, o que está faltando? E nós não estendemos isso, porque nós estamos dentro da tenda. A tenda é aquilo que você e eu, nós construímos. Nós muitas vezes estamos perguntando a Deus, estamos olhando para o nosso diploma, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para o nosso saldo da conta. A gente fica de olho nisso, porque são coisas que nós construímos, e isso nos encapsula, nos prende. Porque o que Deus tem para nós não é essa visão, mas mesmo assim, Deus entra dentro da tenda para conversar com Abraão. Querido, não importa onde você esteja, você está num deserto, está num problema, está numa situação, Deus vai aonde você está. Pode ser que a situação está ruim, pode ser que você não está vendo lá na frente, pode ser que não está como você quer, mas Deus vai lá. E a oração de Abraão me envergonha, foi o que eu comecei falando, porque ele não pediu nada para Deus, para ele mesmo. Ele não pediu, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, o que foi? Por que você está com medo? Porque a sua promessa na minha vida ainda não se cumpriu. E Deus, ele não mede, Abraão não fica falando com dedinhos com Deus, não, Senhor Altíssimo, Soberano. Não, ele fala com o Senhor, ele desabafa. Porque nós temos que entender, Deus é soberano? Sim. Deus é dono de todas as coisas? Sim. Mas Deus é um Pai amoroso, Ele quer ouvir o seu desabafo. Ele quer quando você coloca os joelhos, você chora, Senhor, por quê? Por que não está acontecendo? Ele quer ouvir isso de você. A gente muitas vezes acha que a nossa oração com Deus tem que ser formal. Então, Senhor, aí só naquele jeito, naquela posição. Querido, às vezes na hora da tenda é choro, é lágrima, é súplica, é grito. Mas não se preocupa não, Deus vai lá. Deus ouve.
Deus vai junto. E a palavra de Deus para ele assim, ó, estou aqui, não temas, estou aqui, não temas. E aí, o nosso amigo Abraão, que passou por tudo isso que eu comentei aqui com você, né, ele dá um desabafo, né, sobre tudo que estava faltando na vida dele. E dele fala uma coisa interessante com Deus: olha, eu ainda não tenho herdeiro. Quem está aqui é o Eliezer, não é o pastor Eliezer, não, é o Eliezer Damasceno. Nasceu em Damasco, não é isso? Muito obrigado, pastor. Quer dizer, não era da linhagem, não era. Muitas vezes, Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão te ajudar, mas elas por si só não vão resolver o problema. Não adianta você falar assim, não, a solução era Eliezer, não era. Ah, a solução era quem? Olha, presta atenção, Abraão não era mais criança, já estava nos 80. A Sara devia ser o que, uns 60 e pouco, também já não estava novinha. Mas ele tinha uma promessa. Você não vê em nenhum momento da Bíblia Abraão falar assim, Senhor, eu quero ter um filho. Não. Deus que virou para ele e deu uma promessa. Então gerou dentro dele uma o quê? Expectativa. Só que o tempo passa. Fui em direção a Canaã, fui no Egito, encontrei Melquisedeque. Você vai ler aí que no meio do caminho ele encontra Melquisedeque, o rei de Salém, abençoa ele. Teve várias experiências. É uma trajetória de vida. Se você pegar as experiências de Abraão, a gente podia fazer um culto de testemunho, pegando cada pedaço desse e contando. Foi bênção? Sim ou não? Foi. Mas a promessa ainda não tinha sido cumprida. Querido, você pode ter uma trajetória espiritual muito grande. Você pode ter participado de tudo quanto é grupo, de tudo quanto é reunião, de tudo quanto é igreja. Mas se ainda aquilo que Deus lançou sobre a sua vida não se cumpriu, você tem que colocar o joelho no chão e chorar, querido. Você tem que buscar, não pode desanimar. Porque muitas vezes a situação nos desanima. Às vezes é o tempo. Só que você tem que lembrar que para Deus não tem tempo. Para Deus não tem distância. Não tem essa relação, mas para nós tem. Mas Deus, ele te entende. Deus não vai brigar com você se você chorar e reclamar com ele que isso ainda não aconteceu. Veja no texto que Deus, ele tem uma maior paciência com Abraão. Deus podia falar assim, né? Você não confia mais em mim, porque eu te prometi várias vezes. Mas Deus não fez isso, porque Deus nos conhece. Deus sabe que somos limitados. Não adianta você orar para Deus achando que Deus vai só te repreender, não, querido. Deus é Pai. Entenda isso. Deus é Pai. Deus, você pode conversar com Ele. Você pode colocar suas lamúrias. Às vezes a gente tem mais dificuldade de falar com Deus essas coisas, mas fala de boa no psicólogo. Não que eu tenho nada contra psicólogo, eu até já fui, gosto, acho legal, é importante, né? Mas e a conversa com Deus? Mas eu não posso cobrar a Deus. Por que não? Ele que prometeu. Pensa Abraão. Abraão falou assim, foi o Senhor que prometeu. Agora, e aí? Eu aprendi uma vez com um pastor uma coisa interessante. Numa igreja que eu frequentei, que quando você vai orar por uma coisa, se está escrito na Bíblia, se você citar o versículo na sua oração, é como se dissesse para Deus assim, foi o Senhor que falou. Olha o impacto disso.
Porque a palavra é de quem? Se ela não volta vazia, às vezes é melhor eu usar a palavra para orar do que a minha própria palavra, né? Mas Abraão vai ali e desabafa com o pai. E aí, olha que coisa interessante, que aí é o versículo que nos leva aqui a uma direção maior, né? Depois que ele conta, depois que ele lamenta, a palavra do Senhor diz assim, ó, este que está falando de Eliezer, não será o teu herdeiro. A solução ao cumprimento da promessa não é por um recurso humano. O cumprimento da promessa não é por um jeito que você achou que poderia ser. Nós gostamos de dar jeito nas coisas de Deus. Abraão fez isso aí, Sara fez também. Tinha uma promessa? Tinha. Ela fala, mas tem uma meia boca aí, quem não? Você pode juntar com Agar, vai virar um menino. E o menino é problema até hoje, né? Tá lá Israel e Palestina lá se matando, lá, aquele povo lá. A gente tenta dar um jeitinho nas coisas de Deus. Às vezes a gente pede, Senhor, eu estou precisando, vou falar uma coisa simples para você entender. Às vezes eu estou precisando ter um rendimento, isso não é pecado pedir a Deus você ter um rendimento melhor não, querido. Aí você quer dar um jeitinho, bom, não estou conseguindo, vou pegar um dinheirinho emprestado aqui que você não consegue pagar. A gente faz isso, querido. Porque a gente não confiou a oração que a gente fez para Deus. Aí, em vez de esperar que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor vai melhorar o emprego, ou vai fazer alguma coisa, a gente prefere dar o jeitinho. A gente prefere, né? Senhor, toma o controle da minha vida. E Deus fala, então sai do motorista e vai, não, mas eu não quero não, eu gosto de dirigir, né? É isso que a gente faz, aí quer dar um jeitinho. Aí Deus falou para ele, olha, a bênção que vem para a sua vida não está no seu jeito, ainda é do jeito que eu te disse. Olha o texto que diz, aquele que sair de você, das tuas entranhas, este vai ser o seu herdeiro. A bênção que eu tenho para você vai ser gerada por mim, não pelas pessoas, não é pelo seu líder, não até que seu líder pode orar por você, claro, mas o seu líder é um veículo, é um canal, a bênção vem dele, e nós temos que começar a entender isso. Muitas vezes nós deixamos de receber a bênção de Deus porque a gente quer dar jeito, porque a gente quer tomar o controle, a gente canta o louvor, Senhor, controla a minha vida, mas na hora de, não vai, e Deus está falando com ele, filho, teme não, esse esquema aí que você está falando de Eliezer, não é isso aí não, quem vai dar a bênção sou eu. Isso acalmou o coração de Abraão. Agora o mais interessante é que é o seguinte, Deus foi lá, entrou na tenda, agora Deus vai mudar a visão de Abraão, porque dentro da tenda, Deus estava mostrando para ele, vendo ali o que ele construiu, ele e Abraão, eu construí a tenda, tudo que estava ali é meu, só que agora Deus vai mostrar para ele o que Deus construiu, e Deus tira ele da tenda, e manda ele olhar para onde? Pergunta a você, tem alguém aqui que é dono de uma aviação aérea, Gol, Azul, TAM, não, né? Então se você for olhar para o céu, tudo que está lá foi Deus fez, não sei se você é dono de um avião que passa, mas toda vez que você olha para o céu, você, o que está lá, foi Deus que fez, as nuvens, as estrelas, o sol, a lua, não é? O que Deus estava querendo dizer? Para você permanecer no meu projeto, tira o olho do que você construiu e olha para o que eu construí. Tira o olho das coisas desta vida que você fez, que são boas, você fez faculdade, fez pós-graduação, amém. Mas a bênção está no que eu faço. E Deus pede para ele olhar para as estrelas.
E Deus faz até uma... E Deus é um cara que gosta de piadinha, né? Você conta. Alguém consegue contar as estrelas? Você consegue olhar para os... Eu, quando era criança, dizia que quem fazia isso crescia verruga no dedo. Você consegue fazer isso, querido? Olhar para o céu e falar assim, agora no céu tem 7.370.228 estrelas. Você não consegue fazer isso. Então Deus, obviamente, falou isso para ele entender o seguinte, que o que eu tenho para você não está dentro da métrica humana. O que eu tenho para você não é definido nesta vida. Você vê que quando Deus fala com Jeremias, ele diz que Jeremias, eu te conheci desde que você estava andando na cidade. É assim que Deus fala com ele? Eu te conheci desde quando? Desde o ventre. Mas como? Querido, Deus não... Aquilo que Deus constrói dentro do reino dele, não é da mesma forma que nós construímos aqui. É lógico que as coisas aqui, tem coisas aqui que vão ser bênção, claro. Mas não é as coisas daqui que fazem o propósito de Deus ser ministrado da minha vida. Então Deus pede para ele mudar o foco. E eu quero dizer para você que nessa noite Deus quer fazer você mudar o foco. Muitas vezes você vem para a casa de Deus só pensando no que está dentro da tenda. Só para você lembrar, assim, por alto, quando se te falava tenda naquela época, né? Porque em toda a trajetória de Israel, na caminhada, e principalmente nós estamos falando aqui antes de Moisés, né? Não estamos falando nada de deserto, nada, falando antes, né? Eles saem, aquele processo todo, eles não ficavam, não tinha uma casa, então eles faziam, todo mundo fazia tenda, ficava um tempo ali, e trocava. Mas dentro da tenda tinha tudo que era necessário, tinha comida, tinha lugar para sentar, tinha lugar para dormir, tinha divisões, tinha vários elementos dentro. Só que aqueles elementos, muitos deles foram adquiridos durante o processo da caminhada. Então, durante a sua caminhada, você vai adquirir coisas, você vai adquirir conhecimento humano, você vai adquirir diploma, você vai adquirir a sua formação, ok? Isso são coisas importantes, mas, e detalhe, Deus fala dentro da tenda? Fala, porque ele foi lá e falou com Abraão. Deus não virou para ele e falou assim, Abraão, sai da tenda que eu vou falar com você lá fora. Não, Deus entrou na tenda, falou com ele. Só que tem coisas que Deus faz que estão além do que nós fizemos. Você entende isso? Muitas vezes nós queremos colocar Deus na caixa, no quadrado. Não, Deus só faz dessa forma. Por que Deus só faz dessa forma? E aí quando ele olha para o céu, Deus não fala para ele assim, olha para a lua, para o sol, para as nuvens. Não, Deus é específico. Deus manda ele olhar para as estrelas. E só te lembrando que a estrela, obviamente, quem aqui já foi na roça, no interior, né? Lá, quando você olha para o céu parece que é mais perto, né? Mais estrelado, mais bonito. Eu estou imaginando que se Abraão está na tenda e sai da tenda, ele deve estar numa região mais desértica. Então, obviamente que a iluminação, né, das estrelas devia estar muito bonito. Então devia estar aquele céu bastante estrelado. E ele fala, é isso aí que eu vou fazer para você. Aí eu te pergunto, tirando Ismael da história, quantos filhos Abraão teve? Fala aí para mim. Qual era o filho de Abraão da promessa? Fala o nome dele aí. Isaac. Depois teve mais, né? Mas da promessa, da herança, só foi um. Os outros vieram de brinde depois, porque Deus faz muito além do que a gente imagina, né? E eu pergunto a você, mas por que Deus fala para ele as estrelas do céu, se era só um que tinha herança? E mais 5, né? Era 6, não é isso?
O irmão do departamento de informação está ali só, está antenado, rapaz, está na bênção. Por que as estrelas? Por que algo tão incontável assim? Obviamente que Deus estava falando para ele algo muito maior do que ele podia imaginar. Ele não estava falando só da descendência física, não. Abraão era o pai de quê? De quê? E nós somos o quê da fé? Nós somos filhos da fé. Então, que Deus estava falando para Abraão, vai ter um grupo de pessoas no mundo inteiro, que elas vão emitir o meu brilho, que elas vão me representar, e vai ser tanta gente que vai inspirar em você. Por que ele não falou que bendito seria todas as famílias da terra? Então, quando está falando todas, é a nós também. Então, o que Deus estava falando para ele? Que no meu reino, lembra, quando a gente fala de céu, gente, Jesus falou reino dos céus, isso é a simbologia do reino. Então, o que Deus estava falando para ele? Abraão, por sua causa, no meu reino, vai existir um povo que vai brilhar, um povo que vai emitir a minha luz, um povo que vai representar, através da fé, a sua linhagem na terra. É óbvio que Abraão, naquele momento, não deve ter entendido isso. Mas hoje nós entendemos, porque só pela fé que a gente agrada a Deus. Não é isso? Então nós somos herdeiros disso tudo, porque nós conseguimos alcançar essa fé da mesma forma que Deus alcançou Abraão na tenda. Então presta atenção. Eu sei que você tem a sua tenda, eu também tenho a minha. Todos nós temos a nossa vida particular, as nossas coisas, as nossas conquistas, algumas boas, outras ruins. Não pense você que Abraão não passou fome, porque a Bíblia fala que ele saiu para o Egito justamente porque tinha fome na terra. Então, não adiantou nada ter um monte de bem se não tinha comida, né? Mas a questão mais importante de tudo é que culto de vitória, a maior vitória que tem, é você alcançar o principal objetivo de Deus para a sua vida. As outras, quando a gente fala vitória, obviamente que isso está automaticamente ligado a você vencer. Quando fala assim, eu tive vitória, teve uma batalha, a batalha alguém ganhou. Não necessariamente precisa ser batalha, existe vitória em outras coisas. Mas a gente sempre vincula, crente principalmente, quando a gente fala de vitória, a gente fala de vencer batalhas. Mas a gente tem que olhar que temos batalhas no âmbito humano. Tem um monte. Aliás, acho que as batalhas daqui, a gente muitas vezes enxerga, mas o apóstolo Paulo fala que as verdadeiras batalhas não são essas. Não são as da carne, não são as do sangue. As maiores batalhas estão no campo espiritual. Isso por quê? Porque se Deus tem um propósito para você, Satanás vai fazer tudo o contrário para que você não veja esse propósito. Veja, agora olha, volta um pouquinho de novo e olha Abraão. Quantas vezes no meio do caminho aconteceram coisas que na vida dele, batalhas, situações que tiraram muitas vezes o foco do propósito. Ora, se Deus falou para ele que o lugar era Canaã, para que ele teve que sair de Canaã para ir para o Egito? Já estava errado. Mas ele foi. Por quê? Porque havia um medo. Então Satanás usa o medo para tirar você do seu propósito. Medo de não dar certo. Medo de não fazer bem. Medo de falar. Mas o propósito de Deus é justamente essa palavra, a primeira coisa que Deus falou com Abraão na tenda, Ele quer falar com você hoje. Não interessa o que tem dentro da tenda, filho, não temas. Não interessa o que tem aí dentro. Não interessa o que você está imaginando que é. Não temas,
porque eu vou te explicar o que é. E foi o que Deus fez com Abraão. Eu quero concluir aqui, sobre esta palavra, para um propósito de Deus, dessa oração, dessa conversa de Abraão, é um propósito de mudança. Deus não está pedindo para você abandonar a sua tenda, não foi isso que Deus pediu para Abraão. Deus só pediu para que ele saísse da tenda, para que Deus mostrasse ele algo que dentro da tenda ele não ia ver. Então preste atenção, tem momentos da sua vida que você precisa sair dessa tenda, você precisa sair só pensando nisso. Dorme pensando na dívida, dorme pensando no trabalho, dorme pensando em problema. Sai da tenda, filho. Tem momento que você precisa, não, Senhor, entendi. Deixa a tenda, vai para fora, olha para o céu. Senhor, eu quero olhar para as tuas coisas. Senhor, eu quero olhar para o Senhor. Eu quero olhar para o que o Senhor tem para mim. Eu quero ver o que o Senhor tem feito. Passa anos, a pessoa está frequentando a igreja, não sabe o nome, não dá para saber de todo mundo aqui não, mas é quando eu tento, eu me esforço para olhar para a pessoa e saber o nome dela. Você tem que tentar saber o nome dos irmãos, você tem que tentar saber o que está acontecendo na igreja, né? Tem tanta informação, mas a gente está pensando tantas outras coisas e não olha o que Deus está fazendo. Eu não estou falando só da DNV não, Deus está fazendo coisas maravilhosas em vários lugares. Mas a gente está mais preocupado com as notícias que estão por aí, que vai acontecer, que não vai, que vai fazer, que vai deixar de fazer. Nós estamos preocupados mais com isso do que com o que realmente Deus está fazendo. Esse dia uma pessoa veio falar comigo, se prepara em janeiro. Aí eu, por quê? Por quê? Deu uma dica, né? Por quê? Não, porque nós vamos ter que estocar alimentos, nós vamos ter que ir para as fronteiras. Falei, eu estou preocupado não. Falei, por quê? Olha, se tiver, eu falei isso para a pessoa, irmão, eu estava muito no espírito, mas depois eu fiquei pensando se era isso mesmo que tinha que ter falado. Mas eu falei, olha, se eu tiver que sofrer por nome de Cristo, amém, eu estou honrado com isso. Pensou alguém falar assim, por que aquele cara ali não? Porque ele escolheu servir a Cristo. Mas depois tem que pensar disso que a gente fala, né? Porque escandaliza os outros. Mas as pessoas estão preocupadas, né, que vai mudar, que vai acontecer. Irmão, a gente ora. Tem coisa que Deus vai resolver. Se preocupa não. Deus não vai deixar o povo dele. E detalhe, hein, se o negócio complicar, olha para os montes, porque o Senhor está vindo, hein? Se o negócio complicar, fica na paz que nós vamos estar com Ele na glória. Mas se também o Senhor não quiser voltar agora, mas Ele pode ter certeza, Ele não vai deixar faltar alimento, Ele não vai deixar faltar comida, Ele não vai deixar faltar nada. Ele não vai deixar faltar nem culto. Ele não vai deixar faltar culto, não. Se a gente tiver que adorar o Senhor debaixo da castanheira, nós vamos. Se tiver que adorar o Senhor debaixo da cama, nós vamos. Mas não vai deixar de faltar culto, não, irmão. Outro dia desse até o irmão leu aqui alegrei-me quando vos disseram, vamos à casa do Senhor. Esse texto está ficando meio fora de moda. O pessoal agora não tem nada contra quem assiste culto pela internet, não. Às vezes eu também assisto. Mas é muito mais, desculpa o termo que eu vou usar, mas é muito mais divertido estar aqui, não é não? A gente vê os irmãos, conversa, brinca, se alegra, lê a palavra, é muito mais relacional, É lógico que às vezes não dá, não conseguiu chegar, está num local longe, amém. Mas a gente não pode trocar, vamos à casa do Senhor, por vamos nos conectar no YouTube para ver a casa do Senhor, né? Mas temos que melhorar isso aí. Mas a visão que Deus tem para nós, para encerrar o culto aqui se coloca de pé, querido. Nós vamos encerrar esse culto. E a nossa oração, já num culto de vitória, né? Senhor, me faz ver o que está fora da tenda. Me faz ver o que eu não estou vendo, porque eu estou dentro da tenda.
Nós temos a oportunidade, muitas vezes, de ver o que está fora da tenda. Deus nos dá esse benefício. Hoje nós temos vários, né? A própria palavra de Deus, quando você lê, você começa a ver coisas que aqui não se cumprem, que só pela palavra de Deus se cumpre. Não é palavra de pessoas, de ideias, de pensamentos, mas é a palavra de Deus. Apresenta o seu lar, sua vida diante de Deus, mas também apresenta ao Senhor o propósito dele para você. Qual a sua missão? O que você veio aqui fazer para Deus nessa terra? Você veio para ser luz, para ser testemunho, para ser representante do reino. As pessoas têm que olhar e você tem que ser testemunho de conversão. Deus tem algo muito maior para nós, amém? Glória a Deus. Pastor Eduardo, faz uma. Quero convidar você a orar ao Senhor, a buscar a face. Você sabe aquilo que ainda não se cumpriu na sua vida, que Deus já declarou.